A gente já vai passar para a palavra, porque depois ainda tem a apresentação, né? Acho que teatro e também uma homenagem para o Dia das Mães. Então eu gostaria de estar convidando a pastora aqui para estar trazendo uma palavra de saudação. A pastora Renata. Logo após o pastor vai estar trazendo a palavra para nós, o pastor Marcelo. A paz do Senhor, igreja. Eu sei que você sentou, mas eu gostaria que você se colocasse de pé novamente. Como é bom estar aqui, né? A maioria de nós, ou talvez a maioria de nós, viemos de tão longe, lá do Brasil, e quando nós chegamos aqui, o Senhor sabia que nós precisaríamos de uma igreja. O Senhor sabia que nós nos sentiríamos sozinhos aqui. Eu sempre falo lá em Toyota que se talvez eu tivesse chegado aqui no Japão e não tivesse encontrado uma igreja que me amou, que cuidou de mim, pastores que me acolheram, que cuidaram das minhas feridas, que me amaram, eu penso que nós não teríamos ficado aqui. E por isso dentro de nós precisa ser um motivo de gratidão por encontrarmos uma igreja. Talvez você não pense nisso, ou talvez passe tão despercebido, mas em muitos lugares existem tantas pessoas que não podem cultuar ao Senhor. E nós aqui neste país, no Japão, nós somos livres para adorar a Ele. Então que esta gratidão por você ter encontrado uma igreja, que esta gratidão aí por você ter encontrado pastores, líderes que te apoiam, que te empurram para frente para vencer, que muitas vezes te tiram da tua zona de conforto. Isso precisa ser um motivo de gratidão. E quando o Senhor nos chama, Ele nos pede para que nós abandonemos tudo. Tudo não. Tudo. Não, mas eu tenho uma coisinha que eu não quero abandonar. Tudo. E essa canção que eu quero cantar com você diz: Deus me chamou para abandonar tudo. Me convidou para com Ele andar. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos aí. Se você tem algo dentro de você que está necessitando que o Senhor, que está necessitando que você abandone aos pés do Senhor, eu gostaria que você, com os teus olhos fechados, esqueça quem está aí do teu lado, esqueça das pessoas que estão ao redor de você, mas que nessa canção você se abandone aos pés dEle. Abandone o teu coração, as tuas dores, a tua tristeza, a tua preocupação. Nós vamos começar mais uma semana. Que você não fique preocupado com isso, com as contas que vão vir ou com os dias que vão vir, mas que você se abandone nesta hora aos pés daquele que te amou, aos pés daquele que te chamou, aos pés daquele que te livrou quando você não tinha, quando nós não tínhamos valor. Ele nos deu valor e Ele nos escolheu. Por isso eu quero te convidar a cantar esta canção comigo. Aleluia. Deus me chamou pra tudo abandonar. Se você não sabe esta canção, você pode ler ali. Me convidou pra nele confiar. A nossa esperança está em Ti, Jesus. Minha vida é oferta em Teu altar. Ofereça tudo aos pés dEle. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, ou tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que
Levante suas mãos ao céu e cante. Eu sou Teu, e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, estou aqui, tudo que sou, eu me entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. Oh, 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 o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. A glória a Ele. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre o meu ser te deseja, o meu ser. Levante suas mãos ao céu mais alto que você puder. Libere palavras de canção a Ele. Libere palavras de adoração a Ele. Ele é bom. pra sempre tu Mas teu trono é eterno, e pra sempre o meu ser te deseja, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu estou aqui, estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Que você não se esqueça que em todo tempo Deus é bom. Que em todo tempo Deus é bom, e Ele sempre, a palavra de Deus nos garante que Ele sempre estaria conosco. Que nós possamos viver todos os dias provando da bondade do nosso Deus. Amém. Aplauda este Deus que é tão bom. Aleluia. Isso aí, pastor. Amém. Vamos para a palavra. Hoje eu nem estava lembrando que era o Dia das Mães. Parabéns você que é mãe, porque eu creio que Deus escolheu também uma mulher para uma tarefa mais difícil, eu diria, para qualquer outra mulher que foi para ser mãe do Salvador. Jesus, ele não nasceu de vontade humana, nasceu da vontade de Deus. Jesus, ele veio através da Virgem Maria,
E isso foi um privilégio para ela, como um privilégio para qualquer mãe que tem essa felicidade de poder carregar esse ministério e poder honrar esse ministério, porque um dia, ao se encontrar com Deus, Deus cobrará de ti essa responsabilidade. Amém? Então eu sei, vocês estão de parabéns, mamãe, pelo esforço de ser mãe, pelo esforço de poder criar os filhos, né? Pela responsabilidade. Isso é difícil para uma mulher, né? Eu diria que nós, os homens, nunca queremos ser mulher. Com certeza. Ainda bem que você nasceu homem, né? Porque a gente reconhece que ser mulher não é uma coisa fácil, não. Ser mulher é um desafio, ser mãe é um desafio, ser esposa é um desafio. Elas são tudo num só. Não sei como consegue, né? Mas consegue com a graça de Deus. Por isso, quando o anjo chegou para Maria, Jesus, a sua saudação foi agraciada do Senhor. Eu entendo que Deus olha por todas as mães. Amém? Vamos estar passando para a palavra. Queria convidar o pastor Marcelo para trazer essa mensagem ao nosso coração. Amém? Estenda a sua mão para cá, oremos pelo servo de Deus. Pai, nós queremos render toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Para nós, Senhor, todos os dias é dia das mães, porque elas são mães todos os dias. Mas para nós, Senhor, nesse dia, como é chamado um dia especial para o Dia das Mães, sei também que Tu tens uma palavra para falar aos corações, não só das mães, mas também para os filhos, porque também somos filhos. Somos Teus filhos, mas também, Senhor, recebemos a função, Senhor, de filho nessa terra. Ao nascer de uma mulher, nós recebemos a função de poder obedecer e reconhecer o ministério de mãe. Por isso, Senhor, fala conosco também os homens, como também com as mulheres, com os filhos, com os jovens, fala com todos, fala com cada indivíduo em particular, para que o nosso coração seja fortalecido pela Tua palavra e que nós possamos, Senhor, sair desse lugar não da mesma forma que entramos, mas transformado por ela. Usa a vida do Teu Filho, uma vez mais, nós rogamos uma unção sobre ele, a unção que capacita, Senhor, para que nesta hora ele possa ser um mensageiro, um porta-voz da Sua palavra. Nós oramos e Te pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. É um privilégio muito grande estar aqui nessa noite. Até que enfim, né, pastor Daniel? Vim honrar meu compromisso. Essa última vez eu encontrei ele lá no Impacto, ele falou assim, você não foi lá? Eu falei, eu não tinha seu telefone. Ele falou, você tem meu telefone. Mas a gente sente uma alegria muito grande estar aqui. Eu trago o abraço da igreja de Toyota, as saudações, a paz do Senhor, nosso pastor Cid, né? E ele ficou muito feliz que eu viria para cá. E confesso que é uma alegria muito grande, né? Ontem nós tivemos um culto de líderes, hoje já cultuamos ao Senhor a 13h e vim para cá correndo. Não só pelo fato de ser o mensageiro dessa noite para a tua vida, mas poder participar de mais uma parte da família de Deus. Eu confesso que, pastor Daniel, eu não vejo a hora de nós nos reunirmos lá na glória com o Senhor. Não vai ter hora, né? Não vamos estar preocupados com hora, com barulho, com nada. Isso é um privilégio muito grande, porque por onde você vai, na face dessa terra, famílias como esta aqui, que professam o nome de Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, estão espalhadas por todos os lugares. E como nós temos isso em comum, o DNA do sangue de Cristo nas nossas vidas, nós somos bem recebidos em todos os lugares que nós vamos. Graças a Deus por isso. E hoje é um dia especial, Dia das Mães, nós já tivemos lá um culto, e eu sempre tenho assim, tido uma característica, sempre tenho trabalhado com família, mensagens sempre têm sido voltadas para a família de filhos, para casamento. Mas eu confesso que chegando aqui, Deus começou a trabalhar no meu coração, e eu até falei para minha esposa, né?
mais uma vez, o Espírito Santo prega aquelas peças na gente, né, pastor Daniel? A gente vem preparado para falar o que a gente quer, mas eu entendo que aqui, na dignidade desse púlpito, um lugar onde, com certeza, Deus tem usado vidas, como o pastor Daniel e tantos outros obreiros que têm aqui, a nossa responsabilidade é dar continuidade e falar aquilo que o Espírito Santo quer falar para nós nessa noite. Ele é aquele que dirige nessa noite a minha vida, a sua vida. E meu propósito nessa noite é que você, como eu, como todos nós, venhamos se aproximar um pouquinho mais de Jesus. E eu tenho muito falado, né, principalmente nos jovens lá na igreja, que nós vivemos, apesar de a gente viver num país, antes nós estarmos aqui, estávamos tomando café ali na casa do pastor Daniel, e estávamos falando justamente sobre as praticidades que nós temos nessa nação. Falávamos do quadro de pobreza no Brasil, muitas vezes nos outros lugares, mas Deus nos tem colocado uma nação abençoada. E em agosto agora eu vou completar 3 anos, a primeira vez no Japão. Né? Estão aqui minhas 3 filhas, está minha sobrinha do coração, a Stephanie, que cantou aqui, está aqui no teclado me acompanhando. E eu fico muito feliz, irmãos, porque Deus me deu uma oportunidade muito grande aqui, de não só, né, prover o sustento da minha casa, dar a oportunidade das minhas filhas terem um bom estudo, né, uma boa educação, uma boa formação, como também aqui, como minha esposa já declarou, né, o fator determinante para que nós pudéssemos continuar aqui, que era encontrar uma igreja do Senhor Jesus Cristo que nos abraçasse, que nos cuidasse, que nos pastoreasse as nossas vidas. Isso tem sido muito bom e muito importante. Encontrar pessoas que caminham lado a lado, como vocês caminham aqui ao lado dos seus pastores, ao lado dos seus obreiros, diáconos, presbíteros. Isso é muito bom, né? Na nossa vida isso é muito importante, a gente saber que a gente pode contar. E eu quero que você vire aí para a pessoa que está do teu lado e fale: olha, conta comigo para o que deve e é, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Isso é muito bom. Só que baseado em tudo isso que nós temos vivendo, nós temos passado por muitas pressões. A gente vê fatos que acontecem aqui. Confesso que algumas coisas me assustaram muito quando eu cheguei nessa nação. Principalmente a questão dos índices altos de suicídio, os altos índices de depressão. Pesquisando um pouco, né, sobre a questão da saúde no Japão, principalmente na área psicológica, dizem que 83% das pessoas que vivem no Japão sofrem de algum tipo de transtorno psicológico. E eu espero que aqui nós não estejamos inclusos dentro dessa estatística. Mas sabemos que mesmo assim, mesmo crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, muitas vezes nós passamos. Eu passei, no ano de 2010, um quadro de depressão profundo. Tive síndrome do pânico. E aquilo que eu achava até um tempo atrás uma frescura, e eu comecei a conviver com isso. E eu falei: Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? O que se passa comigo? E eu comecei a entender. Deus começou a me mostrar a questão da empatia, de você se colocar no lugar dessas pessoas. Mas somente aquelas que vivem isso sabem o quanto é difícil lutar. Você não tem forças, você se sente sozinho, mesmo que Deus não te abandonou, mesmo que as pessoas não te abandonaram. E eu vejo que isso foi reflexo de um quadro de grandes pressões que eu vivi naquela época. Eu, naquele momento, eu não pastoreava mais uma igreja, eu já havia exonerado meu cargo de pastor, 10 anos eu pastoreando. Mas as minhas atividades profissionais, a questão de muita coisa, muita mudança que houve na minha vida, começaram a me sufocar. E nós sabemos que nós sofremos muitas vezes de um transtorno que chama o tal da fadiga psicológica. O transtorno das decisões, elas fazem que muitas vezes nós entramos em quadros alarmantes de depressão. Tomei remédio, tive que procurar auxílio.
E talvez, irmãos, você pode entender dessa forma, e eu também entendia que isso era uma derrota muito grande para mim. Um homem que pregava uma fé, uma motivação, que procurava ali, de uma certa forma, fazer com que as pessoas acreditassem no seu potencial, eu me vi tomando antidepressivos para poder conseguir viver e ter controle emocional. E quando você começa a olhar na Bíblia, né, você vai ver que esse transtorno também atingiu algumas pessoas, servos do Senhor. E eu queria convidar você a abrir lá em 1 Samuel, no capítulo 27. É uma história muito conhecida. Esses capítulos falam muito sobre a história de dois homens. Um era o rei Saul e outro era aquele homem segundo o coração de Deus, Davi, que também já tinha o seu chamado como rei. E para entender, irmãos, como que toda essa coisa funciona, como que tudo isso pressiona a gente, como que o ser humano, debaixo de pressão, ele toma muitas vezes decisões erradas. E talvez hoje você chegou aqui, nesta noite, justamente pedindo para o Senhor uma resposta, porque você tem procurado, de repente, nas leituras, nas suas orações, tem buscado auxílio e não tem encontrado uma resposta para aquilo que você está vivendo. Talvez você já tomou alguma decisão que comprometeu não só você, mas talvez está fazendo a sua família sofrer, as pessoas que estão à sua volta. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, que nesse lugar, não é o pastor Marcelo, não é o pastor Daniel, qualquer outro, mas Jesus está aqui neste lugar. E Ele, queridos, Ele é especialista em resolver problema. Mas nós precisamos dar um passo em direção a Ele. Todos acharam o texto? 1 Samuel, capítulo 27. Eu vou transcorrer alguns versículos, só acompanhem o raciocínio. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Versículo 2: Então Davi se levantou e passou com os seus 600 homens, que com ele estavam, a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou ali com Aquis em Gate, e ele e seus homens, cada um com sua casa. Davi com ambas as suas mulheres. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para a terra dos filisteus, não cuidou mais em buscá-lo. Então o rei Aquis, naquele dia, deu a cidade de Ziclag, que já era uma herança das tribos de Judá. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. Versículo 8 começa a falar da rotina de Davi. E subia Davi com os seus homens, deram sobre os Gesuritas, e os Jersitas e os Amalequitas, porque esses eram moradores da terra, desde como quem vem para Sur até a terra do Egito. Davi feria aquela terra, não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava todos os seus pertences, ovelhas, vacas, jumentos, camelos, vestes, e voltava a Aquis. E dizendo então ao rei, ele dizia: olha, hoje estive sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos queneus. E não dava Davi vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gade, dizendo para que porventura não nos denunciem do que nós estamos fazendo. E este era o seu costume todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis, o rei filisteu, confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu próprio povo de Israel, pelo que ele será meu servo para sempre. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade
Deus, que o Senhor, Deus, me use, Deus, nesta oportunidade, para trazer aquilo que o Senhor deseja. E que o Senhor nos dê, Deus, um coração ensinável, Deus, que nossos ouvidos estejam atentos e sensíveis àquilo que o Espírito Santo vem falar aqui, Deus, trazer através dessa mensagem nessa noite. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Eu te honro, Deus, por essa igreja, Deus, pelos servos que estão aqui. Ó Deus, por todos aqueles que, ó Deus, batalham no dia a dia, Deus, por essa igreja nesta cidade, Deus. E, ó Deus, eu quero, Deus, ó Pai, pedir que, ó Deus, o Senhor não economize toda a sorte de bênção sobre esta casa, Pai. Que tudo, Deus, tudo, Senhor, que eles ampliem os termos, que eles ampliem as tendas e que o Senhor faça notório o teu nome, Deus, através desta igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos agradecer, Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Então aqui era uma situação muito clássica. Davi ele era muito perseguido. Os irmãos conhecem a história, né? Se você não tiver oportunidade, leia depois os capítulos anteriores. Mas Saul ali perseguia muito Davi. Saul tinha ciúmes de Davi, pelo tudo aquilo que Deus era a favor dele. E então Davi, cansado de dar a oportunidade da vida para Saul, porque ele teve várias oportunidades de acabar com a vida de Saul. Mas o curioso é que Davi sempre dizia isso, ele era um homem temente, ele sabia que um homem, mesmo fora da vontade de Deus, ele não deixava de ser um ungido. E que muitas vezes me deixa assustado hoje, porque eu venho de uma geração que nós não falávamos mal de pastores, nós não falávamos mal de obreiros, e hoje as pessoas não têm mais esse temor, independente do que, muitas vezes eu tenho dito que, assim como existem maus profissionais em todas as áreas, existem pessoas que não são pastores com a identidade de Cristo, mas não cabe a nós julgarmos isso, porque o chamado é de Deus. A prestação de conta é com Ele. Mas é muito difícil, né? Você olhar, deparar com situações que hoje, se um pastor ele comete algum erro, algum vacilo, ele passa a se tornar ali vítima. E hoje as redes sociais, elas são cruéis. Porque atrás, né, de uma tela no smartphone, de um iPad, de um computador, as pessoas tomaram coragem e incentivo para falar o que pensam. E é muito triste. Quem já foi vítima disso, de calúnia, sabe que é muito difícil. E Davi ali tentava fazer tudo certo, preservava a vida do rei Saul, mas uma hora ele se cansou. Por mais que ele fizesse tudo para agradar ao rei Saul, Saul queria de todas as formas exterminá-lo. E aí você começa a ver o propósito de um homem começar a sair fora da vontade de Deus, quando Saul começa a esquecer o reino e começa então a de uma forma compulsiva a ir atrás de Davi. E Davi começa a fugir, até que um momento ele fala, o melhor lugar para eu estar seguro é morando no meio dos inimigos de Israel. Sabe aquele tipo de provérbio, né, que tem, muitas vezes a gente usa no Brasil, se você não pode com eles, junte-se a eles, né? Nesse caso aí, né, ele juntou com os inimigos de Israel. E é lógico, Davi já era conhecido, a canção era muito conhecida, que Saul matou 1000 e Davi os 10.000. A história de Davi já era uma história conhecida pelas pessoas, pelos povos vizinhos. E quando ele pede então um exílio ali, na terra dos filisteus, aquele rei não pensa duas vezes. Nós estamos trazendo para nós, ao nosso lado, para compor e para ser nosso aliado, nada mais, nada menos que Davi e um exército de 600 homens. Nós sabemos a história de Davi, nós sabemos a capacidade que Davi tem, nós sabemos que um Deus, o Deus Todo-Poderoso está com esse jovem. Então ele acolhe, dá uma cidade, para que ele possa, juntamente com seus 600 soldados e todos seus familiares, a poderem viver em paz. E diz ali então que Davi saía todas as manhãs com seus soldados, deixava sua família, suas coisas, e todos os dias eles iam saquear os povos vizinhos ali, tomava todos os despojos, as propriedades, os bens,
E essa era a vida de Davi. Davi havia, então, naquele momento, encontrado uma solução para o seu problema. E finalmente ele havia encontrado paz. Finalmente ele poderia descansar, porque ele sabia que Saul não iria se intrometer, iria se meter a ser, irresponsável de ir até no meio do povo filisteu. Porque ele sabia que os filisteus eram um povo mau e eram o principal inimigo do povo de Israel. E por 1 ano e 4 meses ele vive ali em paz naquele lugar. Parece algumas histórias que a gente tem na nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós cansamos, sabe? Quando a gente fala assim, olha, chega, cansei, não faço mais nada, se quiser fazer, faz, eu já desisti. E eu tenho conversado com tantas pessoas no dia a dia, e vejo quantas pessoas desistiram não só da vida, mas desistiram também de Jesus e de Deus. E isso é muito grave, porque você até vive sem família. Você vive talvez sem muita coisa nesta vida, mas é impossível viver sem Deus. E Davi então tem uma rotina tranquila ali. A sua decisão, ela não foi respaldada ou não foi, de repente, uma decisão tomada em circunstâncias que ele orou a Deus para pedir conselho. Foi uma decisão que ele tomou debaixo de pressão. E talvez você tenha tomado decisões assim. Sabe, decisões simples, mas que comprometem. Sabe, no desespero, quando eu falo assim, eu mudo, mas na verdade eu não tenho vontade de mudar, mas o desespero faz que eu tenha que fazer isso, que eu tenho que declarar que eu faço, que eu mudo, ou que eu amo, ou que eu compro, ou que eu abro mão, a troco da felicidade e da paz naquele momento. Sabe quando criança começa a te incomodar? Eu tenho uma filha de 6 anos, a pequenininha, ela começa a pilhar o pai, e vai e fala, você sabe como que é criança. Aí minha esposa fala que é um perigo quando ela sai comigo, porque chega carregado de um monte de coisa que vai comprando no meio do caminho, né? Porque naquele momento você quer agradar, mas também você quer ficar um pouco em paz. E muitas vezes nós falhamos nessas decisões. Essas são coisas pequenas, mas quantas decisões importantes você acabou tomando de forma equivocada ou errada, por causa que você se sentiu pressionado. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas exigem líderes. Estamos tendo casos recentes e cada dia aumentando de pastores e pastoras cometendo suicídio no Brasil, gente. Isso é inconcebível para a minha mente. Quando eu olho isso, eu falo, Deus, a que ponto estamos chegando? Sabe por quê? Porque as pessoas querem, porque hoje nós estamos vivendo um relacionamento de redes sociais. Não é assim? Quando você manda uma mensagem para uma pessoa, se ele não responde, você já começa a ficar incomodado. Já leu a mensagem, mas não me respondeu até agora. Ou você não fala assim, olha, com certeza ele foi lá, ele desabilitou a notificação para mim não saber que ele... E muitas vezes nós estamos agindo dessa forma com Deus. Vou contar um rápido testemunho. No retiro de líderes, o pastor Daniel trouxe um desafio para a gente orar. Lembra, pastor? Como foi bom aquilo? Como tem sido bom? Porque eu orava, eu tinha o meu costume de oração, mas tem hora que a gente precisa dar uma mudada. E quando ele desafiou a gente a fazer propósito de oração, eu ali abracei um irmão da igreja e começamos ali, então, a impulsionar um outro, né? Às vezes eu estava ali querendo dormir de madrugada e chegava a mensagem dele. E eu não tinha como correr. Pastor Daniel, em uma semana, Deus respondeu algo que eu já aguardava há quase 3 anos. Em uma semana. Isso só foi o começo. Sabe o que aconteceu a partir do momento que eu comecei a orar com esse propósito que o pastor nos desafiou naquele retiro? A minha vida ministerial começou a mudar.
Porque Deus não quer que a gente tome decisões erradas. Deus não é como um ser humano que se enche quando você amola ou se perturba porque você fala com Ele. A oração, ela tem sido o maior caminho, o maior canal de comunicação entre você e Deus. E muitas vezes nós queremos viver esse relacionamento de redes sociais com Deus, ou nós queremos a resposta por imediato. Sabe de uma coisa? Deus não tarda nem falha. E também não escreve por linhas tortas. Deus não é um Deus que não tem um roteiro. Deus não é Deus que não tem uma pauta e um projeto para a sua vida. Ele é Deus. Desde que você foi gerado no ventre da sua mãe, até os seus últimos dias, Deus já escreveu tudo isso. E Davi, então, começa a viver uma vida de comunidade. E muitas vezes nós também, quando tomamos decisões, algumas decisões provisórias, nós entendemos que foi uma decisão muito certa, muito correta. A gente até se orgulha, fala, nossa, eu sou bom mesmo, hein? Não precisei nem de Deus para interferir nessa situação, que a decisão que eu tomei foi a melhor decisão possível. Só que todo bônus tem o ônus, sabe? E aí, o que acontece? Essa rotina diária de Davi, tranquilo, sem problemas, sem Saul no pé, começou a dar dor de cabeça para ele. Os próximos capítulos vai dizer que o rei Aquis chega para ele e fala, olha, nós vamos sair em guerra. Você vai junto. Ele falou, ok, meu rei, eu estou aqui, sou o seu servo. E ele falou, e você vai ser o meu guarda pessoal, Davi. Olha que guarda de luxo que ele ia ter, né? Um homem rei ungido por Deus, aclamado como homem segundo o coração de Deus. Um homem que já havia vencido gigantes, já havia derrotado o urso, o leão. Ele seria o guarda pessoal do rei que era inimigo do povo de Deus. E sabe com quem a gente vai guerrear? Contra o seu povo. Você imagina a situação de Davi, irmãos. Você imagina ele ter que entrar na batalha para matar muitas vezes os próprios irmãos de sangue, o seu povo. E a nossa vida nos reserva muitas vezes esse tipo de surpresa. Nós temos uma solução caseira, provisória, que nos dá aquela garantia de paz naquele momento, mas quando as coisas começam a virar, o jogo começa a virar, as coisas começam a se inverter, você vai ver que tudo aquilo vai conspirar contra você. Eu tenho uma frase que eu falo muito na igreja lá, que fala, Deus da farinha, meu irmão, mas o diabo fura o saco. Tem hora que a gente pensa que está numa estabilidade e a gente está cometendo um grande engano. Mas Deus teve misericórdia de Davi, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E ali houve uma contenda entre ali os generais, os homens de confiança do rei, falaram, não, esse cara não pode com nós. Esse cara faz parte do povo inimigo. Então o rei falou assim, Davi, amanhã você pega os seus soldados e volta para a sua cidade. Porque o meu povo, o meu exército não quer que você esteja no meio, porque eles acham que você pode nos trair. E aquela sensação de alívio para Davi, naquele momento, foi, nossa, louvado seja Deus que me deu o livramento de ter que guerrear contra o meu próprio povo. Foi por um triz, não tem aquela expressão? Foi por um triz, nossa. E muitas vezes esse é o caminho do engano na nossa vida. Porque muitas vezes o que acontece, essa facilidade nos dá a impressão que nós continuamos no caminho certo e na decisão correta. E quando Davi então volta para a sua cidade, ele encontra um quadro ali muito triste. Diz que quando ele chega lá, ele vê a cidade em chamas. E não tinha mais nada lá. Os familiares foram levados, os pertences foram levados, o gado
tudo tinha sido levado pelos inimigos. Naquele momento, diz que Davi, ele se joga no meio das cinzas, começa a lamentar por tudo aquilo que ele tinha causado para aquelas pessoas. E sabe aquele exército aliado que ele tinha de 600 homens? Acharam por bem que deveriam matá-lo a pedradas. É aquela solução que talvez você e eu, lá atrás, a gente tomou por decisão própria, talvez seja hoje um reflexo da dor de cabeça que nós estamos vivendo. Mas digo e repito mais uma vez, Deus está neste lugar, nessa noite. E é Ele que pode, numa virada de chave, mudar tudo. Tudo, queridos, tudo. E Davi começa ali a lamentar, e ali os seus soldados ali indignados com tudo. Você, olha o que você fez. Sabe aquelas decisões que começam a levar para o buraco gente que a gente ama? Sabe aquelas decisões que a gente tomou, decisões precipitadas na nossa vida, que sem pensar que nós começamos a prejudicar a quem nós amamos? Esse foi o quadro. Davi sabia que não era ele que estava pagando o preço, eram os homens que confiaram, eram os seus aliados, as pessoas, os seus familiares. E sabe o que acontece ali? Naquele momento ele fala, olha, vamos ali consultar a Deus. Poderia ter de consultar lá atrás, né, irmãos? Eu poderia ter consultado a Deus lá atrás por muitas coisas que eu tomei decisões. Você talvez hoje aqui está vivendo e sofrendo talvez uma situação de decisões que você tomou e não consultou a Deus. Então Davi pega, e ele fala ali com o sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, e ele fala, me traz o éfode aqui e vamos consultar a Deus. E quando ele consulta a Deus sobre o que aconteceria, se ele deveria ir atrás, se ele deveria ir lá, percorrer e seguir aqueles inimigos que levaram todos os seus bens e toda a sua família, Deus falou, não adianta você ficar chorando aí não, Davi. Levanta, guerreiro. Vai atrás, que eu sou contigo, e você vai voltar com todo mundo são e salvo. Então Davi levanta ali com seus 600 homens, e decidem ir atrás. Sabe o que eu vejo muitas vezes, irmãos? Pessoas que desistiram da promessa de Deus, porque entendem que o tempo passou, e que não existe mais tempo útil ou hábil para que as coisas voltem a acontecer. Tem pessoas que não sonham mais porque entenderam que as suas decisões foram erradas e que Deus não está mais com você. Existem pessoas que desistiram dos seus sonhos porque entendem que por uma desobediência sua ou talvez por uma imaturidade sua você não conseguiu discernir o que Deus estava dizendo para você naquele momento. E você entende que por tudo isso Deus tem penalizado, tem te castigado. E eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos é um Deus de graça e misericórdia. Não é um Deus carrasco, mas é um Deus justo, né, pastor Daniel? É um Deus justo. E da mesma forma que foi com Davi, nós também temos que fazer isso. É tempo de nós nos levantarmos, sacudirmos a poeira e a cinza do corpo, olharmos para o alto, clamarmos a Deus por misericórdia e sairmos atrás dos nossos sonhos novamente. Sabe por quê? Porque a promessa que Deus fez na tua vida, o sonho que Ele colocou no teu coração, o projeto que Ele tem para a tua vida, Ele não colocou na mão de outro. É teu, querido. É tua, querido. É nossa igreja. Então ele sai ali, e no meio do caminho 200 homens já ficam para trás porque não aguentam, porque era um tempo que eles tinham que tirar. Aqueles homens já estavam há 3 dias adiante de viagem. 3 dias adiante era muito tempo. Mas aqueles homens
pararam no meio do percurso para descansar, para aproveitar de tudo que eles tinham saqueado do povo de Davi. E enquanto eles descansavam ali, enquanto eles bebiam, enquanto eles celebravam, o exército, Davi e seu exército conseguiu chegar até ali. E diz que eles travaram uma batalha campal de um dia até o outro inteiro, 1 dia e meio de batalha. E eles venceram, trouxeram todos os seus bens, toda a sua família, até daqueles que ficaram uns 200 para trás, tudo foi recuperado, tudo que foi levado, Deus permitiu que Davi e seus homens trouxessem de volta. Quero dizer para você, se você se dispõe a estar na presença de Deus, a clamar para Ele, entender e assumir que você, se nós assumirmos diante de Deus que nós erramos, na tomada das nossas decisões, que nós nos precipitamos diante das pressões que nós temos vivido, eu quero dizer para você que não existe tempo, mas existe oportunidade para que Deus possa começar a fazer novamente, a reescrever a sua história. Sabe o projeto que está lá engavetado? Deus quer trazer você novamente a realidade de sonhar com eles. Mas tudo se você estiver na presença do Senhor. Davi volta, Saul acaba morrendo de uma forma tão triste, irmãos. Porque se por um outro lado Davi consulta Deus e Deus fala, Saul vai lá, consulta Deus, Deus não responde, Samuel já havia morrido, ele não tinha com quem correr, e o que ele faz? Ele vai consultar ali uma médium, uma vidente. Um homem que talvez ele caiu de paraquedas naquela história. Porque ele foi um rei que Deus deu para o povo, mas era a vontade do povo, não era a vontade de Deus. E aí você fica pensando, coitado de Saul, né? Não tinha nada a ver com a história. Era o povo que estava pedindo um rei. Deus fica ali, então, bravo com o povo e vai lá dar Saul como rei. Mas Saul também tinha a oportunidade de fazer a coisa certa, se ele estivesse ali com os ouvidos atentos ao Senhor. Deus mesmo disse, olha, você poderia confirmar teu reino. Não começou da forma certa, mas eu, Deus de Israel, estou no negócio, as coisas poderiam dar certo. Mas você vai buscar auxílio, consultar coisas que são abomináveis diante de mim. E infelizmente ele morre de uma forma tão triste. Mas Davi vive, resgata seus esposos e seus bens, vê toda a sua família reestruturada, assume o trono e reina sobre o povo de Deus. É uma história bonita, né? Desfecho de filme, de grandes produções. Mas é isso que Deus pode fazer na tua vida nessa noite. Porque nós estamos diante do maior roteirista da vida. Ele escreveu a tua história. Ele escreveu a minha história. Ele escreveu a história dessa igreja. Ele sabe o começo, o meio e o fim. Ele sabe que no meio do percurso, talvez o meio está dando errado. Mas se nós clamarmos diante do Senhor, nós prostrarmos diante dEle, reconhecemos tudo isso, Ele é capaz de reverter tudo isso. E o final, o feliz, que todo mundo deseja, ele já está escrito pelas mãos de Deus. Porque Jesus, ele morre numa cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E o desejo de Deus para a sua vida é que você venha viver os sonhos dele e os projetos dele. Não importa onde você errou. Não importa onde nós temos errado. Não importa o que as pessoas acham. O que importa é que Deus está aqui nesta noite. E Ele quer dar um basta nessa situação. Eu sei que Deus me trouxe aqui, não porque eu tinha a palavra adequada, não é porque, não. Eu sei que Deus trouxe-me aqui, de repente, para falar para uma pessoa aqui. Eu sei que Deus fez eu mudar a mensagem, eu estava com a mensagem pronta, falei para minha esposa.
E eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Eu queria convidar você a ficar de pé. Vamos fazer melhor. Talvez a minha dinâmica de mensagem não seja as mais impressionantes. É um desafio vir pregar aqui no Pastor Daniel, porque aqui a turma é povo do azeite, do óleo. Mas fico feliz porque eu sei que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E a você começar a meditar em tudo aquilo que talvez esteja dando errado, que deu errado, as decisões que você tenha tomado na sua vida, que hoje te trazem muita dor de cabeça, os sonhos que você deixou de confiar, de sonhar. Eu quero dizer para você que nesta noite Deus está aqui nesse lugar justamente para levar diante ali da cruz tudo aquilo que você tem sofrido e passado nos últimos dias. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor quer nessa noite promover mudanças radicais na vida de muitas pessoas aqui. Mas Deus precisa ver um gesto de mudança em cada um de nós. Se não temos orado tanto, temos que orar mais. Se não temos buscado a Deus da forma que devemos buscar, nós devemos buscar mais. Se nós não consultamos, sabe, aquele começo, a gente fala tanto do primeiro amor, a gente sempre fala do primeiro amor, que a gente tem que voltar para o primeiro amor, e a gente às vezes não entende isso, porque pouco se fala ou nada se fala na Bíblia sobre o primeiro amor, a não ser na carta lá em Apocalipse capítulo 2, as cartas às igrejas. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando eu comecei a falar sobre Deus, onde que eu preciso voltar, onde que eu vou, porque fala lá que eu tenho que voltar de onde eu caí. Deus começa a me revelar isso, e aí Deus começou a trazer a passagem ali da pesca maravilhosa, quando Jesus encontra ali os discípulos na primeira ocasião, quando ele usa o barco de Pedro para pregar ali, e depois daquele momento, os discípulos que não tinham ali, os pescadores naquela ocasião, Pedro, André e Tiago, que eles não tinham pescado nada a noite toda, Jesus lança ali uma palavra profética para eles, eles fazem uma pesca segundo a palavra de Jesus ali, sobre o ato profético de Jesus, fazem uma pesca maravilhosa, e ali Jesus lança um convite para eles, dizendo que eles seriam pescadores de homens, se largassem tudo para trás. Parece muito com a história nossa, que a gente larga a vida de pecado, larga a vida de orgia, larga a vida de vícios e tantas coisas para seguir Jesus um dia. E sabe o que acontece lá no capítulo 21 do Evangelho de João? Diz que Jesus, depois de ter ressuscitado e já aparecido no meio dos seus discípulos, ele vai novamente ali ao lago de Genezaré, ao mar da Galileia, e os discípulos estavam lá, pescando, voltando à atividade novamente, daquela lá do começo. Diz que naquele momento, Pedro vê Jesus, sente vergonha, pula na água, porque ele estava ali com os seus trajes de pesca. Mas a sua vergonha talvez não era porque ele estava vestido daquela maneira, é porque ele sabia que algumas coisas tinham acontecido de errado naquele momento, ele não tinha confiado tanto que ele deveria confiar. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos alguns problemas na nossa vida porque nós nos envolvemos intensamente com o ministério de Jesus, como aqueles discípulos, 3 anos e meio andando com Jesus, vivendo milagres, vendo coisas sendo transformadas, água em vinho e tantas outras coisas, Deus eles sustentando ali uma multidão com peixes e pães ali. Muitas vezes nós sentimos atraídos e envolvidos com o ministério de Jesus, mas em algum momento nós nos deixamos levar por isso e deixamos de andar realmente com Jesus. Mas aquele dia, Jesus voltou ao ponto de todas as coisas, talvez lá no primeiro amor, onde eles aceitaram o desafio. E aquele ponto foi determinante para mudar a história de todos aqueles que estavam naquele dia, inclusive da vida de Pedro. Ele se torna um grande
evangelista, um grande pregador, um ganhador de almas, e ele morre por uma causa nobre que era por amor a Jesus. Eu não estou falando para você que você veio aqui para morrer, não, por ninguém. Eu estou dizendo para você que hoje Deus está colocando você no ponto de onde tudo começou, trazendo ao seu coração onde você deve recomeçar nesta noite, onde tudo deu errado, e agora daqui por diante, se você continuar andando com Ele, crendo nele, você vai com certeza ser um grande vitorioso em nome de Jesus. Eu queria convidar você, em primeiro lugar, se você ainda não tem andado com Jesus, se você ainda não tem entendido talvez algumas coisas que você ouve, eu quero te convidar a você vir aqui à frente, para que você seja abraçado por essa família, por esta igreja, para que juntos, lado a lado, você comece a aprender um pouco mais do que é ter uma vida com Deus. Vem aqui até aqui à frente. Eu pediria que obreiros da casa viessem e abraçassem, acolhessem essas pessoas. Se tiver mais alguém, eu desafio você a vir aqui à frente. Se você pode se ajoelhar, você pode, mas eu quero que você venha aqui. Hoje Deus quer mudar tudo a sua história, quer que você comece a caminhar com Ele, lado a lado. As suas decisões que você tomou lá atrás, se elas deram certo ou errado, não importa. Hoje é uma nova caminhada com Jesus. E nessa segunda oportunidade eu quero convidar você, que de repente se sente frustrado, fala: Deus, é comigo isso aí. Olha, eu me arrependo de tanta coisa que eu fiz de errado, de decisões que eu tomei. Eu me sinto até envergonhado. Eu sinto que o diabo joga isso na minha cara todos os dias. Essa noite é a noite do basta. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, que nós vamos orar pela tua vida, para que você seja liberto disso. Você que deixou de sonhar, você que deixou de ter projetos na sua vida, você que se acostumou, você já aceitou talvez uma derrota que não é permanente, é provisória, porque hoje nós estamos aqui diante do Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você venha até aqui à frente também, nós vamos orar pela tua vida. O amor de Deus, Ele é capaz, e a graça dele é capaz de chegar a níveis inatingíveis pela nossa capacidade, pelo nosso raciocínio. Se esse Jesus que morreu na cruz, que Ele entregou a sua própria vida por cada um de nós, o que Ele não há de fazer para você nesse dia de hoje? Vem até aqui à frente agora, eu quero orar para você. Senhor, nesta noite, eu quero entregar essas vidas que vieram até aqui à frente, Pai. Vidas que vieram entregar o seu coração diante da tua presença, Pai, porque desejam caminhar, que desejam aprender, que desejam, Senhor, conhecer melhor a Ti, Senhor. Muito obrigado porque essas pessoas atenderam o seu chamado, atenderam, Senhor, a tua voz nesse lugar, Pai. Da mesma forma que, Deus, aqui existem pessoas que, Deus, declaram, Senhor, oh Pai, as suas frustrações, os seus medos de recomeçar. Aqui existem pessoas que declaram aqui, Senhor, que se sentem constrangidos, ó Pai. Mas o Senhor está neste lugar, nesta noite, para fazer esta obra maravilhosa de reconciliação, uma obra de transformação, uma obra, Deus, de recomeçar tudo do zero, Pai. Deus, eu sei que nós temos certeza que o Senhor não abandonou em nenhum momento essas vidas. Deus, eu confesso que eu sei que como igreja talvez nós falhamos, mas nós queremos nessa nova oportunidade caminhar lado a lado, ó Deus, dar o ombro, Deus, para essas pessoas, ó Deus, andar lado a lado, ombro a ombro, Senhor, caminhar junto com eles, para que eles possam se reerguer, para que eles possam sonhar novamente, para que eles possam ver a tua provisão, a tua mão, Senhor. Por quantos anos pessoas passaram chorando, Senhor, ó Deus, lamentando as perdas, mas nesta noite nós estamos diante daquele que pode restituir tudo para nós. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome por tudo isso, Senhor. Deus, eu não sou nada, Pai. Nunca serei sem ti na minha vida, Pai. Louvado seja o teu nome, porque nessa noite, Deus, eu sei que o Senhor falou também ao meu coração, Pai. Oh, Deus, é uma noite de recomeços. É uma noite de oportunidades. É uma noite de mudanças. É uma noite de transformação na tua presença, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Assim eu oro e agradeço, Deus. E declaro, Senhor, a vitória do teu povo em nome de Jesus.